Ora, tipo, essa ramada. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir Malaquias 3:10. Glória a Deus. Eu nunca percebi nada de agricultura. E só depois de aceitar Jesus, por causa da palavra de Deus, eu tive que começar a perceber alguma coisa de agricultura. Mas sempre soube que as coisas não nasciam nas prateleiras dos supermercados, mas vinham da terra e eram semeadas e colhidas e tudo mais. E uma das coisas que mais me fez pensar sobre isso é que é um milagre o nascimento. É um milagre como se forma uma criança no ventre da mãe. É um milagre como nós deitamos uma semente à terra e ela germina e cresce. Não sabemos nós como, mas ela faz, ela acontece isso e dá fruto. Deus fez tudo isso com um propósito, nos ensinar. E veja o que está aqui escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Deus está a dizer: trazei a vossa oferta à minha presença. Depois vocês vão fazer prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que delas advenha a maior abastança. Deus diz: vocês vão fazer alguma coisa, mas eu também vou fazer. Vocês vão semear, mas eu vou dar o crescimento e vos vou abençoar de volta. E os vou abençoar muitíssimo, porque é aqui que diz que delas advenha a maior abastança. Por causa da vossa confiança em mim, eu vos darei de volta muito mais. Esta é a palavra de Deus e é a vontade de Deus. E Ele deu o exemplo disso na própria terra. Nós semeamos uma semente, colhemos muitas. Muitas sementes que nos vai dar alimento e que podemos semear outra vez. Porque essa é a intenção de Deus. É nos dar alimento, nos sustentar, mas também nós podemos semear de volta para voltar a poder colher. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos semear. Ainda com Obrigado, alegria, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, por poder semear no teu reino. Nós confiamos em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta. Tu vais suprir sempre todas as nossas necessidades e nos vai dar muito acima daquilo que pedimos ou pensamos. No nome de Jesus. Amém. Então podemos sentar. Fé para mover montanhas. Título da mensagem: Fé para mover montanhas. Glória a Deus. Jesus nos falou sobre isto. Tinha acabado de Jesus passar, viu uma figueira e quando viu a figueira não encontrou frutos e então disse: ninguém mais coma frutos de ti. No dia a seguir, quando passou pela figueira, Pedro reparou que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro diz: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se desde a raiz. E ele disse: tende fé em Deus. Disse Jesus. E depois disse isto que nós vamos ler agora. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Glória a Deus. Realmente, para nós falarmos de fé, realmente este versículo bíblico tem que estar. Para nós entendermos que fé tem a ver com o que nós falamos, porque está aqui, todo aquele que disser este mundo, ergue-te e lança do mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Fé tem a ver com o que você fala, mas tem a ver com o que você fala do coração. E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Eu pelo menos lembro-me de ver em algumas telenovelas, às vezes, nas telenovelas brasileiras, e eles tinham um dito muito giro. Quando a pessoa falava algo que era mau, ou que podia acontecer de mal, e eles viravam-se e diziam, vira essa boca para lá, e batiam em qualquer coisa. Mas realmente é isso que Deus nos quer mostrar. Se você crê em alguma coisa e fala com a sua boca, você acabou de fazer uma lei de Deus e pôr em movimento uma lei de Deus. O que você crê no seu coração e fala com a sua boca, é isso mesmo que vai acontecer. Agora eu quero que você repare bem, quer de bom como de mal. Se você crê em alguma coisa que de mal e fala com a sua boca, você pôs em movimento algo que não é Deus que vai dar o crescimento, mas que o diabo vai tratar de dar o movimento. Eu quero que você entenda que todos nós temos de ter cuidado com o que falamos. E temos que nos encher de Deus para podermos falar o que Ele quer. Se você agarrar em qualquer livro, você vai ver que há livros que nos dão instrução para sabedoria, para estudo. Há outros que são romances, por assim dizer, mas há livros que nos carregam com alguma coisa. Por um filme de terror que ela carrega com medo de qual nós não queremos, nem queremos boa distância, mas se você lê a Bíblia, você vai ser carregado do positivismo de Deus, vai ser carregado com o Espírito de Deus. E então, aquilo que parece impossível para os outros começa para nós a parecer possível. Aquilo que realmente não dá para a maioria dos habitantes da Terra, para si vai. Não é por acaso que Deus, neste versículo bíblico, ilustrou um monte. Porque se você pensar um pouco, como é que se move uma montanha? Há 2000 anos atrás não havia maquinaria suficiente para mover montanhas. Atualmente existe. Mas naquela altura não havia. Como é que se move montanha? Mas o que Deus está aqui a dizer é, porque na verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que será aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então é possível mover montanha. Agora, o que é uma montanha para nós? Se calhar pode ser uma situação de saúde. Se calhar pode ser uma situação financeira. Se calhar pode ser uma situação familiar. Se calhar há alguma coisa que você quer resolver e não está a conseguir. Você tem muito mais poder do que você imagina. Um familiar de um vizinho meu metia o carro numa forma, nunca percebi porquê, ele tinha tanto espaço no outro lado para poder estacionar o carro, mas não, metia o carro sempre ali naquele sítio que tapava
a minha entrada da porta. Quer dizer, eu consegui entrar, mas tinha de entrar de lado. Quer dizer, a porta é assim e eu só tinha um bocadinho assim para poder entrar. E houve um dia que eu vinha a entrar, vinha do serviço, eu já ainda era guarda noturno naquela altura, e trazia debaixo do braço um computador que eu trazia para arranjar. E eu, para conseguir entrar, tive muita dificuldade. Eu, quando entrei em casa, eu estava tão triste e chateado com a situação que eu disse: nunca mais aquele carro fica ali no nome de Jesus. Eu orei com fé e confiança. E não disse mais nada. E o carro, passado poucos dias, nunca mais na vida lá ficou. Então quer dizer que há poder naquilo que nós falamos. Cada vez que nós dizemos qualquer coisa, acreditando, há um poder tremendo a acontecer. Esse poder se chama fé. Fé para mover montanha. Eu lembro-me que as pessoas por qual tenho orado, às vezes eu li em livros que havia pastores, quando oravam por pessoas, sentiam as mãos quentes, hum, sentiam algo, uma presença, sentiam algo e então oravam para as pessoas e as pessoas eram curadas. Todas as pessoas por qual eu orei, que foram curadas, nunca senti nada. Nunca senti nada. Mas creio que Deus cumpre a sua palavra. É isto que eu quero. Não vamos nos mover em sentimentos. Vamos mover em fé. Por isso é que Jesus disse, no versículo anterior, no versículo 22, Jesus respondeu e disse: tende fé em Deus. Não é tende fé nas circunstâncias, no que você sente, não é tende fé naquilo que está a acontecer, não, tende fé em Deus. Para Deus, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, como é que se tem este tipo de fé? Como é que vem este tipo de fé? O fé de mover montanhas que Jesus nos mostra. Entenda uma coisa, se você quiser subir uma escada, você não dá um salto e está no andar acima. Não. Você tem degraus do qual você deve andar de grau a degrau para subir. Mas se você quiser ser mais audaz, pode subir 2 em 2 degraus e tudo isso. Mas você vai ter que subir degraus para poder ir para o andar de cima. Não lhe estou a contar novidade nenhuma. Então como é que você acha que a fé vai vir? Não é você tendo uma experiência com Deus e começando em fé com Deus? É aqui que eu vos quero levar a entender algumas coisas. Primeiro, de como vem fé. Romanos 10, 27. Vamos lá abrir. Romanos 10, 27. Vamos ver que a palavra de Deus... Romanos 10, 27. Foi o que eu disse, não foi? Oh, glória. Oh, glória que eu não me enganei. Desculpem. Romanos 10, 17. Desculpem. Onde é que eu fui buscar o 27, mas pronto. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. E está aqui escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Exatamente aquilo que eu vos disse. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos carregados com o Espírito de Deus
porque é o Espírito que está no livro, que nos enche de quê? De Deus, positivismo de Deus, a fé em Deus, a fé de um Deus que tudo pode, o único Deus, que Ele pode fazer tudo. E à medida que mais e mais conhecemos da palavra de Deus, mais milagres nós vamos vendo na nossa vida, mais fé nós vamos tendo, mais nós falamos às montanhas que nos vão aparecendo e elas vão saindo no nome de Jesus. Então, você tem que entender, se você quer ter fé, você precisa de ler e conhecer mais da vontade de Deus, da palavra de Deus, para que a sua fé cresça dentro de si, para que a sua confiança cresça dentro de si. Eu lembro-me, por exemplo, eu não só por ler a Bíblia, mas também através de outros livros de homens de Deus, eu lembro-me do início de eu estar na igreja, eu tinha tanta fé a nível de saúde, eu não me lembro de, no princípio, eu alguma vez estar doente. Porque tão carregado que eu estava de fé e confiança em Deus, em relação à saúde. Quer dizer que nós, por áreas, devemos buscar a Deus e saber a vontade de Deus para cada área das nossas vidas. Será que Deus nos quer mal? Será que Deus quer que nós passemos mal alguma vez? Ou passemos por circunstâncias más? Eu não creio nisso. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele deu o seu Filho. Como é que Ele vai querer-nos mal? É impossível. O diabo, sim, ele é que veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando ele entra na vida de uma pessoa, é para destruir tudo o que puder. Então, se já percebemos que é através da palavra de Deus, o que é que teremos que fazer? Conhecer mais versículos bíblicos, conhecer mais a vontade de Deus, ouvir mais as coisas de Deus, menos as coisas do mundo. Você diz, mas eu não posso estar sempre a ouvir as coisas de Deus, você que sabe. Ouça, eu vou-lhe contar uma coisa. Você tem que se encher de tal forma das coisas de Deus, quando você ouvir alguma coisa do mundo, você não vai ser contaminado, porque você está tão cheio das coisas de Deus. Agora, se você agarra e ouve só ao domingo, ouve só à sexta-feira as coisas de Deus, e depois agarra e vai ver outras coisas, e vai vir outras coisas, vai falar com outras pessoas que só lhe trazem problemas, só lhe trazem negatividade, você acha que vai acontecer? O que é que você acha que vai acontecer? Você vai ficar cheio do que aquilo que você ouve mais. E não lhe vai trazer benefício nenhum. Pelo contrário, lhe vai trazer é problema. Eu lembro-me ao princípio, um pastor que eu ouvia, ele dizia, ele disse que não deixava ninguém falar negativo ao pé dele. E ele então dizia assim, você quer falar negativo? Fale para dentro de um saco plástico, feche o saco e meta no caixote de lixo. Era o que ele dizia. Mas ele tinha toda a razão. Ele não queria ser envolvido com pessoas negativas. Ele não queria ser envolvido com este mundo. Ele queria ser envolvido com fé, com confiança no Deus Altíssimo. À medida que a nossa fé cresce, é exatamente como subir as escadas. Nós vamos podendo pedir coisas maiores. Porque Deus é que faz tudo. Entenda quando eu disse há pouco, por causa daquilo que eu sentia, que eu não sentia as mãos quentes, não sentia isto, não sentia aquilo, porque a minha confiança estava em Deus e não em mim, porque eu nada sou.
mas eu sei que Ele pode e Ele quer fazer. Ele próprio disse: ir por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por causa deste versículo, eu creio que Deus cura. E é aqui que você tem que entender. Não tem a ver só com o que eu creio. A pessoa que recebe a oração, a pessoa da qual eu vou orar, tem que receber de Deus aquilo que Deus lhe quer dar. Eu tenho visto, impressionante, realmente, eu creio que na igreja existe às vezes dogmas e maneiras de pensar erradas que fazem com que lhes torne difícil receber a bênção de Deus. E muitas das vezes uma pessoa que não conhece sequer Deus, ou uma pessoa que aceitou Jesus há muito pouco tempo, recebe muito mais depressa a cura por causa disso. Porquê? Porque ele está apenas a confiar no que está a ouvir. Ele não está a pensar nisto e naquilo que eu fiz e não fiz, porque Deus é Deus que nos perdoa. É Deus que faz tudo. É Ele que nos perdoa, é Ele que nos cura, é Ele que nos abençoa. É Ele, não somos nós. Nós nada somos. Eu apenas sou um veículo, um fio condutor da presença de Deus. Eu quero me comparar, e a palavra de Deus disse-me, compara que nós somos lâmpada do Senhor. Ora, uma lâmpada, para poder dar luz, tem que ter eletricidade a passar dentro dela. E é a eletricidade de Deus que corre em nós que nos faz dar luz. Não somos nós. É Deus. É muito importante que você pegue. Por isso é que Jesus diz: não tende fé em mim. Jesus não disse isso, diz: tende fé em Deus. Que é Ele que faz todas as coisas. Uma das primeiras coisas, realmente é a verdade. Vamos abrir em Mateus 18, 21. Uma das primeiras coisas que nós devemos fazer, Mateus 18, 21, é há impedimentos à fé. Há impedimentos de receber qualquer coisa que nós possamos pedir. E eu tenho visto, muitas das vezes, que cada vez que eu oro por pessoas e quando não funciona, algum impedimento existe na pessoa. E quase sempre, não tem a ver com ela própria, mas tem a ver com uma decisão que ela tomou ou que não tomou. Eu estou a falar da falta de perdão, de perdoar as outras pessoas. Se você for ler, nós podemos depois lá voltar atrás, mas agora não vamos abrir, nós estamos neste versículo, vamos coisas. Mas se você abrisse outra vez Marcos 11, 23, Marcos 11, 23, Marcos 11, 24 e Marcos 11, 25 fala sobre perdoar as outras pessoas. Se você ler o Pai Nosso em Mateus 6, penso 17, a partir do 17, se você ler no final do Pai Nosso, volta a dizer: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. Por cada versículo que Deus fala para que nós possamos pedir a Ele e receber dele alguma coisa, Ele sempre fala: nós devemos perdoar. Veja o que está aqui escrito. Jesus estava a falar sobre nós perdoarmos as outras pessoas, o que nos fizeram. E Pedro agarra e diz assim: mas deve haver um limite para o perdão que nós devemos dar às outras pessoas. E então ele diz aqui, em Mateus 18, 21, então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Oh, 7? Se a pessoa me magoar 7 vezes, pronto, eu devo lhe perdoar 7 vezes. Mas não mais que isso, pois não, Senhor. Versículo 22, Jesus lhes disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7.
Ora, 70 vezes 7, se a minha memória não engana, são 490, não é? Não, não são 490. Ou são? Quanto é que é 70 vezes 7? 490. Ah, é verdade. 490 vezes o irmão que o magoar, você deve perdoar. Você vai pensar, isso é a mesma coisa, Jesus foi a mesma coisa que dizer sempre, sempre que o magoarem, você deve perdoar. Pela minha vivência com Deus, eu tenho visto que a falta de perdão é impedimento para que Deus nos responda às nossas orações. É impedimento de nós recebermos aquilo que queremos receber de Deus. Principalmente em cura divina, a falta de perdão é algo que faz impedir a cura. Já não foi uma vez nem duas, já foi mais que isso. Eu tenho reparado que a pessoa, quando liberta perdão, eu oro para a pessoa e já está. Entenda uma coisa: quando nós perdoamos alguém, a outra pessoa não vai se sentir perdoada. A outra pessoa nada lhe vai acontecer, de bem ou de mal. É tudo connosco. Fomos nós que fomos magoados, foi nós que fomos melindrados. Mas Deus nos quer conservar o nosso coração puro. E por isso diz para nós perdoarmos. Cada vez que você perdoa, o que acontece é dentro de si e com Deus. Não tem a ver com a outra pessoa. Portanto, perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Eu lembro-me das vezes que me magoaram, porque também me magoaram já. Das vezes que me magoaram, eu estava muito aceso. Estava com revolta, com tristeza, com tudo incluído. Mas eu conheço a palavra de Deus. Eu agarrei e orava a Deus: Senhor, eu perdoo esta pessoa que me magoou. Eu tomava uma decisão. E essa tomada de decisão na minha vida fazia com que tudo dentro de mim acalmasse e ficasse quieto. E eu perdoasse essa pessoa. Perdoar não tem a ver com sentimento, com você se lembrar o que é que fizeram, mas você tem a ver com uma decisão. Você decide perdoar. E a decisão vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque se vocês perdoarem aos homens, Deus nos perdoa a nós. E se nós somos perdoados, eu lhe digo, nós somos perdoados. Somos abençoados. Até hoje falei de um dos grandes impedimentos da fé. Agora eu vos quero, vamos a Isaías 59, 1. Isaías 59, 1. Isaías 59, 1. Deus nos mostra que para subir os degraus da fé, nós temos que ter conhecimento. Conhecimento daquilo que é impedimento à fé. Um deles, eu já falei disso, é a falta de perdão. E o outro deles é nós duvidarmos que Deus nos está a ouvir. Ou, veja aqui,
Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, entenda uma coisa. Deus é omnisciente, está em todo lugar. É omnipotente, não. Omnisciente, tem todo o conhecimento. Peço perdão. Omnipotente, tem todo o poder, e omnisciente, tem todo o conhecimento, perdão, tem todo o conhecimento, omnisciente, tem todo o conhecimento, tem todo o poder, omnipotente e omnipresente, está em todo lugar. Como ele faz isso, eu não sei. Sei que é verdade. Cada vez que eu orei a ele, cada vez que eu o busquei, ele sempre me ouviu, sempre respondeu. E é aqui que eu quero chegar. Quando você aceita Jesus, começa uma transformação dentro de si. Quando você aceita o que Jesus fez na cruz como sendo em seu lugar, porque isto é que é aceitar Jesus, é aceitar o que ele fez por si. É aceitar que ele morreu por nós, que ele levou os nossos pecados por nós, que ele levou a enfermidade sobre ele, sobre nós, ele levou a falta financeira sobre ele. Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Eu quero que você entenda que Deus já fez tudo por nós. Mas infelizmente nós somos pessoas que erramos. Erramos cada vez que nós não perdoamos alguém, erramos cada vez que fazemos algo que desagrada a Deus. E Deus mostra isso connosco. Porque Deus repreende a quem ama. Por exemplo, no relacionamento de um casal, se o esposo magoar a esposa com alguma palavra, com algum ato, o que é que ele deve fazer? Ele vai tentar saber o que é que ele fez para a esposa falar a ele, para ele perceber o que é que fez que o magoou, para ele evitar de voltar a fazer. Da mesma forma, nós às vezes erramos para com Deus, não necessariamente por vontade de errar, mas devemos de buscar em Deus saber o que é que o magoa para evitar de voltar. Dessa forma, cada vez que você começa essa busca e essa vontade de si próprio de fazer isto, Deus se apercebe disso e então começa a manifestar a si o que ele não gosta. Ouça, Deus nos capacitou com inteligência, nos capacitou com discernimento para poder entender as coisas, mas você acredite, existe muita coisa que está escondida à raça humana, que só está em Deus. E ao você buscar em Deus, ao você buscar de Deus, você vai reconhecer entendimento para saber aquilo que erramos e aquilo que não fizemos bem. Mas isso é uma busca pessoal. É uma busca que você deve fazer. Fazendo o quê? Falando para com Deus. Porque Ele diz, o seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Quer dizer que Deus está disponível a ouvi-lo a si. A você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ouça, eu sou muito sincero. Eu acredito que antes de você aceitar Jesus, Deus já o ouvia. Mas eu pessoalmente acredito, porque eu senti muito mais depois de eu aceitar Jesus, depois de eu fazer a oração e aceitar Jesus,
Depois de eu dizer, Senhor, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o que tu fizeste na cruz como sendo o meu lugar. Depois de eu ter feito esta oração, realmente eu comecei a sentir diferente da parte de Deus. Eu senti e comecei a sentir que Deus me estava realmente a ouvir. E é aqui o primeiro degrau que você deve subir. Como? Começando por pedir algo a Deus, algo que você acha que é pequeno, algo que é possível Deus fazer para a sua vida. Porquê? Porque quando você orar e Deus vai lhe responder, sua fé vai aumentar e você vai dizer, Deus me ouviu. Você entende? Aquelas pessoas que já fizeram uma oração e que receberam, você já percebeu que Deus o ouve. Então você pode continuar a subir os degraus da fé até pedir coisas realmente enormes, como uma montanha. Porquê? Porque você sabe que Deus o está a ouvir. Ele só não ouve quando você não perdoa outra pessoa. E só não ouve quando você faz algo que o desagrada. E para fazer algo que você desagrada a Deus, você tem que ter conhecimento. E Deus lhe vai mostrar o que não lhe agrada. Lembro-me de uma vez ter feito uma coisa que desagradou a Deus e eu imediatamente dentro de mim senti tristeza. E quando senti tristeza eu disse, eu te peço perdão, Pai, pelo que eu fiz. E eu quero que você abra aqui em 1 de João 1:9. 1 de João 1:9, lá no final da Bíblia, 1 de João 1:9. Primeira de João 1:9. Deus tem tanto amor para conosco, tanto amor para conosco, que Ele já fez tudo. E quando estou a dizer tudo, é tudo. Não é por acaso que Jesus agarrou, estava com os discípulos todos à volta e mandou chamar uma criança. E meteu a criança no meio deles e disse, quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Eles ficaram todos assim. Quem não seja humilde como uma criança, não entrará nos reinos dos céus. Quem não tiver fé como uma criança. Você já experimentou numa criança dizer-lhe, não, amanhã nós vamos lá. O que você foi dizer. Lhe garanto que amanhã essa criança está ao pé de si e lhe está a dizer, então vamos. Porquê? Porque você disse que amanhã ia. Porquê? Porque ele tem fé e confiança naquilo que você falou. Da mesma forma nós fazemos para com Deus. Pai, tu dizes a palavra. Eu confio. Isso chama-se fé. Veja o que está aqui escrito. 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, errarmos, infelizmente vamos errar. Infelizmente, por causa de circunstâncias, por causa de coisas, infelizmente vamos errar. Agora, nós temos que perceber que errarmos e Deus nos vai mostrar. Se nós o buscarmos a Ele, Ele nos vai mostrar e depois disso devemos agarrar, pedir perdão a Ele, a Deus. Não sei como é que pede perdão a Deus. Você fica sozinho, fala para Deus, Pai, eu te peço perdão pelo que eu fiz, em nome de Jesus. E Ele diz que é fiel e justo para nos perdoar. Porquê? Porque Jesus foi à cruz em nosso lugar.
Porque você aceitou Jesus no coração. Porque você aceitou o que ele fez por nós. Ouça, quando Jesus morreu, ele diz: está consumado. Está consumado o quê? O pagamento pela dívida de todo o ser humano no planeta. Pois ele levou sobre ele os nossos pecados. Entendeu? Jesus pagou pelos pecados atrasados, pelos pecados presentes e os pecados futuros da humanidade. O preço pago por Jesus na cruz foi um preço muito alto. Por isso, a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Mas veja no que é que diz o versículo 8. 1:8. É só um pouco mais acima. 1:8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não, eu faço tudo bem, eu tenho tudo bem, eu até faço tudo o que Deus manda e não sei o quê. Ouça, busque a verdade em si. Ouça, não é por acaso cada vez que eu começo uma reunião eu estou a pedir perdão a Deus. Porquê? Infelizmente eu erro. E você tem que perceber isso, que nós erramos. Pois, você quer ver uma coisa muito fácil, uma coisa, calhar que às vezes fazemos muitas vezes, e que você diz, mas pronto, é normal, e que magoa a Deus. Magoa a Deus. Cada vez que você duvida que Deus pode fazer isso na sua vida, você está a magoar a Deus. Quantas vezes você duvida de alguma coisa que você pediu a Deus? Não é? Complicado. Duvidar de Deus é a mesma coisa que estar a dizer: tu não consegues fazer isso na minha vida. Você diz: mas não é com essa intenção que eu dou a duvidar. Eu sei disso. Deus sabe disso. Mas você está a duvidar. E a palavra de Deus diz: todo aquele que duvida, não pense que vai receber de Deus alguma coisa. Então, um homem, um pai, trouxe uma criança. E essa criança estava endemoniada. Portanto, estava possessa e mandava-se para o chão, espumava para a boca, e mandava-se para o fogo, mandava-se para todo lado. E o pai disse: os teus discípulos não conseguem expulsar, não conseguiram expulsar. E Jesus olhou para o homem e disse assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sabe o que é que o homem fez? Baixou a cabeça e lhe disse estas palavras: perdoa a minha incredulidade. Ele disse foi: perdoa a minha falta de fé, a minha falta de confiança. E Jesus orou para a criança e ela parou. Ela foi liberta. Nós temos que entender que nós somos humanos. E como humanos somos falíveis. Mas entenda uma coisa, todos nós vamos começar um processo de aprendizagem em Deus. E que nesse processo de aprendizagem em Deus, Deus nos vai mostrando cada vez mais dele. Mas esse processo só vai ser começado quando você começá-lo. É quando Deus começar, porque Deus já começou a trabalhar em si há muitos anos atrás. Deus começou a trabalhar em si no dia em que você nasceu. E você disse: mas eu só recebi Jesus muitos anos mais tarde. Sim, mas ele desde o dia que você nasceu, ele começou a trabalhar em si. Agora entenda uma coisa.
quando você se dedica a querer conhecer mais de Deus, então começa a diferença. Então Deus lhe faz abrir os olhos mais para as coisas de Deus do que antes. Lhe faz dar entendimento, percepção das circunstâncias. Há sítios que você vai e você não se vai sentir bem naquele sítio. Você está a falar com uma pessoa e há qualquer coisa errada nessa pessoa. Você sabe que há qualquer coisa errada nessa pessoa. Porquê? Porque Deus lhe está a mostrar. E ouça bem isto. Eu fui repreendido por Deus no princípio da minha vida cristã por uma coisa que eu fiz. Eu já lhe vou explicar o que é. Deus começou-me a mostrar coisas em relação a algumas pessoas. Não a todas, a algumas. Mas em relação a uma particular, eu gostava de saber o que é que se passava com essa pessoa. E Deus me repreendeu porque Ele diz, não é assim que funciona. Repreendeu porque o que eu estava a tentar fazer era saber algo de outra pessoa que Deus não queria que eu soubesse. Porque eu não consigo saber tudo de toda a gente. Eu não consigo saber o que a pessoa está a pensar. Eu não consigo saber o que é que se passa na vida da pessoa. Mas Deus sabe de tudo e de tudo. E então eu percebi que a partir desse momento eu nunca mais busquei saber nada de ninguém. Deus, se for da sua vontade, Ele me revela a mim para eu poder ajudar essa pessoa. Por exemplo, eu quando vou orar por alguém, eu agarro nas mãos da pessoa, oro em línguas, para ver se Deus me mostra alguma coisa que eu devo orar, ou só alguma coisa Deus me mostra para que eu possa orar com a pessoa. Entende? Mas se Deus não mostrar nada, eu oro só para a pessoa. Eu nunca mais busquei saber nada de alguém, seja quem for, porque não é de vontade de Deus, mas Deus me revela, se for o caso, para ajudar a pessoa. Não é para condenar, não é para expor, é para ajudar essa pessoa. Lembro-me de uma vez, uma pessoa estava, eu agarrei-lhe nas mãos, comecei a orar por ela e Deus me mostrou uma coisa que estava a acontecer na vida dela. E eu virei-me para ela e disse, às vezes situações familiares são complicadas, não é? E ela olhou para mim e disse, é verdade. E eu virei-me para ela e disse, então vamos perdoar essa pessoa. E orámos os dois e perdoámos e eu pude orar por ela. Entende? Deus sabe de tudo. Não há nada que você queira esconder, que você consiga esconder de Deus. Ele sabe tudo. Agora, o que eu tenho aprendido em Deus é, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Arrependimento quer dizer mudança. Você pedir perdão a Deus e pedir a Deus que mude em relação a esse assunto. Para quê? Para que Deus possa continuar a andar no caminho consigo e o abençoar. Ele nos dá a oportunidade. Todos. É todos. Eu cada vez que erro perante Deus, eu sinto uma tristeza enorme. E eu não quero ter essa tristeza. Eu quero estar bem com Deus. Eu não quero sentir essa tristeza. Eu não quero magoar a Deus de forma alguma. Ele me deu tanto. Ele me tem dado tanto. Me tem abençoado tanto. Me tem ouvido. Me tem libertado. Me tem curado. Então entenda.
o nosso caminhar com Deus é que vai fazer com que nós subamos a escala da nossa fé e da nossa confiança nele. Eu lembro-me de orar por pessoas a dizer para que fosse curada. E às vezes a primeira coisa que a pessoa diz é: "Ah, Deus o ouça". Eu quase sempre a minha reação: "Não, mas ele ouviu. Eu creio que ele ouve tudo o que eu falo". Mas não é só a mim, é a todos. Ou pessoas chegaram e disseram: não, ore você, porque Deus o ouve a si". A mim? Eu sei que ele a mim ouve, mas também o ouve a si. Agora, você tem que começar. Entenda uma coisa: que nós não temos uma criança na escola, ela está lá para quê? Para aprender. Mas ela tem que se esforçar em aprender. Ela tem que se esforçar em conhecer, em saber como se faz, como se deve agarrar no lápis ou na caneta, como se deve escrever, como se deve juntar as letras, como se deve ler. Ela tem de querer. Você quer saber mais de Deus? Você quer ter mais fé em Deus? Você tem que ter mais conhecimento de Deus, para que Deus se possa revelar a si e a sua fé crescer. Agora, se você não faz isso, ouça, se você não faz isso, nada vai acontecer. É a mesma coisa. Eu quero saber sobre um determinado assunto, sobre como cozinhar. Eu, por exemplo, não sei. Mas como cozinhar, eu tenho que estar ao pé da pessoa que cozinha, aprender como ela faz, ver o que faz, ir ler livros. Eu tenho que buscar esse conhecimento, porque senão eu não vou saber. Eu não vou ter confiança para poder fazer o que for em cozinha. Entende? O mesmo é com Deus. Você está a buscar a Deus? Ouça, nós estamos numa época em que a tecnologia cada vez ouça, ainda não parou. A tecnologia está num ponto como nunca teve alguma vez. Em poucos anos, em muitos poucos anos, nós a tecnologia estourou mesmo. Ouça, nós temos telemóveis nas mãos que são máquinas fotográficas, são gravadores, podemos ouvir música, sei lá, pode-se fazer sei lá o quê. Atualmente os telemóveis fazem mais coisas e se calhar às vezes não telefonam, porque às vezes nós deixamos em qualquer lugar e as pessoas estão a tentar ligar para ele e nós não atendemos. Mas no entanto faz montes de coisas. Comunica-nos com o mundo, dá-nos notícias, é um sem número de coisas. Mas tem um problema. E sabe qual é o problema? Nos toma muito tempo. Os meios de comunicação social, as páginas sociais, o telemóvel ocupa-nos muito tempo. A televisão, tudo ocupa-nos muito tempo. Nós ficamos com pouco tempo para Deus. E isto é uma decisão que temos de ser nós a tomar. Temos de ser nós a tomar a decisão de estar com Deus mais tempo ou não. Mas eu não tenho tempo. Você tirar tempo de outras coisas, se calhar consegue ter mais tempo para com Deus. Entende? Não é que Deus não queira estar conosco. Somos nós que devemos estar tempo para Deus, para estar com Deus.
Quando eu dei o título à mensagem, quando Deus me mostrou o título para a mensagem, fé para mover montanhas, toda a gente vai querer ter fé para mover montanhas. Fé de alguma coisa que está a acontecer, você ora e pimba, aí vai acontecer, glória a Deus. Fé que desbloqueia situações, fé que faz acontecer, glória a Deus. Para ter essa fé, você tem que andar com Deus. E a minha pergunta é: você está a andar com Deus? Ou só vai a Deus quando precisa? Como é que Deus se sente? Porque Ele se sente. Eu não sabia. Há uma passagem na Bíblia, quando os 10 espias vieram e trouxeram um relatório completamente negativo, disseram que não conseguiam conquistar a terra. Eles tinham Deus com ele. Tem Deus com ele, faz tudo, conquista tudo. Deus disse: até quando sofrerei com este povo? Você está a ouvir? Estas pessoas que duvidaram acabaram de magoar a Deus. Magoar, Ele tem sentimentos. Ele nos ama. Tem sentimentos. Então, aquilo que busca a Deus e aquilo que não busca, qual vai ser a diferença entre os dois? Deus vai ouvir e responder muito mais depressa àquilo que busca do que aquilo que não busca. Mas não quer dizer que não ama aquilo que não busca. Aquilo que não busca é que tem que mudar a sua atitude e buscar mais a Deus. Pois é, e eu sei, e Deus sabe, que ninguém que nunca buscou a Deus tanto como buscava e começa agora que, 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 que Deus sabe que ele vai ter um crescimento, ele vai ter que subir as escadas. Deus sabe disso e o vai ajudar a fazer. E a primeira vez que eu orei, pedi uma coisa a Deus que acontecesse. Eu tinha aceito Jesus há muito pouco tempo. Eu pedi uma coisa a Deus. Só que eu achava que era da forma que eu queria. Eu achava que eu pedia uma coisa a Deus e as coisas iam acontecer da forma que eu queria. Mas não é assim. Você pede uma coisa a Deus e Deus vai fazer acontecer na sua vida como Ele quer, não como você quer. Mas eu pensava que era como eu queria. Então eu fui para um determinado lugar e parei lá o carro e disse: não, vai acontecer aqui, nem caia de paraquedas, dizia eu. Estava sozinho, era apenas eu e Deus. E eu estive lá umas 2 horas, pelo menos, e nada aconteceu. Mas, no entanto, quando eu estava a vir embora, Deus falou comigo e disse: volta para trás, para outro sítio. Estava-me a mandar para outro sítio. E eu fui para esse sítio. Deus me respondeu à minha. Mas não como eu queria, como Ele quer. Porque Ele sabe o que está. Você entende? A partir desse dia eu percebi que Deus me ouve. E eu quero lhe dar uma novidade. Já para alguns não é novidade, e glória a Deus que não é novidade. Mas Deus o ouve a si também. Garantidamente que o ouve a si. Então o que eu lhe digo é para pedir algo a Deus. Para pedir algo simples. Eu estou-lhe a dizer simples porque vai ser preciso mais fé para acontecer uma coisa maior. Então peça uma coisa simples, para que a sua fé, quando acontecer, quando Deus responder, quando Deus lhe trazer o que
você precisa, o que você necessita. Para você dar honras a Deus porque o ouviu. Lembro-me de uma irmã uma vez, ela queria um tapete para um determinado sítio da casa. E queria o tapete, mas pediu ao marido para ver, mas ela não sabia explicar o que é que queria, porque ela própria não sabia, mas pediu a Deus: Senhor, mostra ao meu esposo o tapete, Senhor, e tu sabes o que é que eu gosto. Depois o marido foi às compras e trouxe um tapete e era exatamente aquilo que ela queria. Glória a Deus. Você devia de ver a alegria desta irmã. Mas uma coisa tão simples. Deus ouviu. Faz toda a diferença. Deus ouviu. Entende? Eu quero que você tenha isso com Deus. Eu começo a subir os degraus da fé, começando por perceber que Deus o ouve. Que Deus responde àquilo que você pede a Ele. Isso vai aumentar a sua fé, a sua confiança em Deus. Então você vai saber que tudo o que pedir, Ele vai responder. Ele vai fazer. Veja o que está aqui escrito. 1 de João, nós estamos já em 1 de João, vamos agora a 5,14. 1 de João 5,14. Primeira de João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Ouça, tudo o que envolve a sua vida, ouça bem o que eu lhe vou dizer, tudo o que envolve a sua vida é da vontade de Deus. Você tem que perceber algumas coisas, tem que conhecer mais da Bíblia Sagrada. É da vontade de Deus que você seja curado? Claro que é. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. É da vontade de Deus que você seja. É da vontade de Deus que você esteja bem financeiramente. É. Jesus fez pobre na cruz para que você fosse enriquecido. Sou eu que supro todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sou eu que encho a tua boca de bens. Abre a boca e te encherá. No casamento, deixará o homem, seu pai, sua mãe, juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. Até quando? Até que um deles. Esta é a vontade de Deus. Você está a entender? É a vontade de Deus que você tenha os seus filhos em submissão a si. É da vontade de Deus. Ouça, eu antes, graças a Deus, mas graças a Deus, que eu aceitei Jesus antes de ser pai. Porque para mim, a concepção de pai, aquilo que eu achava que um pai devia de ser, era um amigo. E isso não é ser um pai. Ser um pai também é ser amigo. Mas não é só ser amigo. É mostrar o caminho, é dar
caminho, mostrar o caminho, ajudar, corrigir, porque infelizmente toda a criança quer fazer o que ela quer e não pode fazer o que ela quer. Tem que fazer o que é certo. Isto é que é ser pai. Mas aqueles que aceitaram Jesus já depois de serem pais e tudo mais, você tem que começar a orar pela sua família. Orar pela sua casa. Pedir a Deus que o ajude a dar a melhor educação para que eles venham a ser homens e mulheres de Deus, dependentes de Deus como você é, como eu sou. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Nada. Mas em Deus, todas as coisas. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu acabei de dizer algumas das vontades de Deus. Agora, eu vou-lhe dizer orações que não funcionam. Cada vez que você ora para que outra pessoa tome a decisão que você acha que é certa, essa oração não funciona. Você está a querer que a outra pessoa faça o que você quer. E isso nunca vai acontecer. Deus não vai permitir. Porque existe o livre-arbítrio da outra pessoa. Muitos cristãos, não, mas eu quero que a pessoa seja salva. Então, pai, faz com que ela... Não, você está a fazer errado. Você tem que orar a Deus, pedir por essa pessoa. Senhor, eu te peço que ela venha ao conhecimento da salvação no nome de Jesus. E a seu tempo, Deus fará trazer essa pessoa a Cristo. Não, mas eu quero que essa pessoa... Não quero nada. Não, eu quero que essa pessoa agarre e esteja comigo. Eu quero que essa pessoa faça desta forma aquilo que tem decidido na sua vida. Isso não vai acontecer. Você pode batalhar, torcer. Deus não ouve essa oração. Nem aceita essa oração. Você quer ajudar essa pessoa? Ore por ela. Senhor, eu coloco esta pessoa nas tuas mãos. E, Senhor, só peço que a ajude. Não é preciso dizer o quê. Só diga isto. Não diga mais nada. Senhor, eu coloco esta pessoa na tua mão e eu peço que a ajudes. Não diga o quê, porquê, nada, não é preciso. Deus sabe tudo. Deus vai ver o seu coração e vai responder. E vai abençoar a outra. Segundo o que Ele quer e como Ele quer. Ele é que é Deus, não somos nós. Por isso é que Ele diz aqui, esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Que inclui na sua vida. Sua vida. Não a dos outros, é a sua vida. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições. Garantidamente, se Ele nos ouve, Ele nos vai responder e nos vai abençoar. Este é o grande e poderoso Deus. Grande e poderoso. Eu quero terminar, mas eu não quero terminar, eu quero que você entenda porquê da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Vamos lá abrir Hebreus 4:12. Porquê que é tão importante nós lermos a palavra de Deus? Porquê que é tão importante nós buscarmos a palavra de Deus? Porque ela nos vai ajudar a nós, não só em ganharmos mais fé e confiança em Deus, mas também, Hebreus 4:12, mas também a fazer muito mais por nós do que nós imaginamos.
Hebreus 4:12, está aqui escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quer dizer, a palavra de Deus nos dá a instrução a nós, para nós percebermos o que nós pensamos e o que é a vontade de Deus para nós. Há pessoas que muitas das vezes, não, eu quero fazer isto para Deus, eu quero fazer aquilo para Deus, eu quero fazer, pronto, eu quero fazer, eu quero ajudar Deus, eu quero servir a Deus, eu quero. O que você deseja, glória a Deus por isso. Mas entenda uma coisa, é a altura para isso acontecer na sua vida? Você não sabe, não tem que esperar em Deus. Então o que é que eu faço? Ande com Deus. Ande com Deus. Estão a ouvir? Ande com Deus. Na Bíblia, quando começa a Bíblia e começa a criação do planeta Terra, a criação de todos os animais, a criação de tudo, Adão e Eva pecam e depois têm filhos. Da geração de Adão e Eva, nasceu um homem que se chamou Enoque. Naquela altura, todos os homens e as mulheres viviam 900 e poucos anos. Ou 900 e muitos, 970 anos, à volta disso. Mas Enoque só viveu 300 e poucos anos. Mas o filho dele, filho de Enoque, viveu 900 e tal anos, 970 anos outra vez. Então, mas porquê que Enoque só viveu 300 anos? Porque Enoque andou com Deus. Então, mas ele andou com Deus e fez com que ele andasse menos tempo na Terra. Sim. Sabe porquê? Porque Enoque andou com Deus e a sua comunhão com Deus era tão grande que Deus disse: já chega, estás na Terra, anda comigo sempre. E levou-o para com ele. Se você quer servir a Deus, quer mesmo servir a Deus, faça a vontade de Deus. Ande com Deus. Busque conhecer mais de Deus. Tudo o resto, você pode estar escondido, pode ninguém saber de si. A seu tempo, Deus o levantará. A seu tempo, Deus o colocará no sítio que pretende que você esteja. Mas até lá, você tem que conhecer mais de Deus, andar com Deus em todas as coisas. Orar pelas situações da sua vida, do que vai acontecendo, confiando cada vez mais em Deus, subindo a escada da fé, até que chegar a uma altura que você possa mover montanhas. E aí, Deus o vai colocar no sítio que eu quero. Nós somos apenas homens e mulheres querendo servir e buscar a Deus. Mas acredita em mim. Sabe quem você é, sabe quem eu sou. Sabe que não há um momento certo nos vai colocar no sítio certo para que a vontade dele se cumpra em nós. Até lá, conheça mais e mais e mais de Deus. Conheça mais e mais da sua palavra. Que assim sendo, você sabe que Deus é consigo por todo o sítio onde você andar. Você sabia que Davi sabia disso? Ele dizia: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o pior lugar da terra, eu não temerei mal algum, porque tu estás. Eu conhecia Deus. Não quer dizer que isso não impedisse de eu errar, que infelizmente errou. E várias vezes. Eu conhecia Deus. E Deus, por causa dele o conhecer e do buscar,
Deus honrou a Davi de tal forma que foi escrito e é da geração de Davi que Jesus nasceu. Jesus na terra é descendente de Davi. Ouça, o filho de Davi foi o rei Salomão. O rei Salomão teve riquezas como nunca houve outro rei. Teve tudo de melhor. Tudo de melhor. Mas, no entanto, foi o nome de Davi que continuou para sempre na memória de Deus. Porque Davi andava com Deus e buscava a Deus. Seja um Davi com Deus. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Ele nunca vai se esquecer de ti. Amém? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, eu sei que Tu me ouves. Sei que Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Ajuda-me a conhecer-Te mais e mais, a entender-Te mais e mais. Quero tudo o que eu faça Te agrade sempre. Que eu não Te magoo no nome de Jesus. Tu é a glória, Tu é o poder, Teu é tudo. Eu Te amo. Coração que eu Te amo. Tu sabes disso. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a andar contigo. Ajuda-me a andar no nome de Jesus. Muitas bênçãos. O resto do fim de semana, boa semana. Tudo o que você enfrentar durante a semana, busca Deus. A decisão que você tiver que tomar, ore antes de tomar qualquer decisão. Não decida por si próprio. Não decida, seja o que for. Eu estou-lhe a ser muito sincero. Para você ser abençoado, seja o que for. Mesmo a nível familiar. Coisas mais simples. Busca Deus. Peça a Deus ajuda, orientação, que o guie. Você vai ter uma muita bênção. Ele nos chamou para a vitória. Todas as coisas. Muitas bênçãos em nome de Jesus.